Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para o nosso estudo da nossa terceira lição deste trimestre. A Igreja em Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé. A base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. Esse é o nosso tema do trimestre. Nossa lição número 3 tem como assunto uma igreja fiel à pregação do Evangelho. O texto áudio está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 12. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? A verdade prática nos fala que a verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito. Em classe está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 11 a 19. E apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilato negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e o conheceis. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo haveria de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Antes de prosseguirmos para o comentário, lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo, pois isso é uma maneira de informar ao algoritmo do YouTube que este vídeo é importante, é relevante, e assim ele será encaminhado para mais pessoas. Com isso, você nos ajuda a espalhar a boa semente. Se quiser abençoar o nosso trabalho, pode usar o Pix que aparece na tela ou a chave Pix na descrição do vídeo. Passemos então ao nosso comentário da lição. A introdução nos fala que esta lição mostrará uma das marcas de uma igreja bíblica, seu compromisso com a pregação da palavra de Deus. Uma igreja verdadeira valoriza a mensagem das Escrituras e coloca Jesus Cristo no centro de tudo que ensina. É por meio da pregação da Bíblia que o mundo pode conhecer a Cristo. Além disso, uma igreja bíblica prega no poder do Espírito Santo. Não transmite apenas palavras vazias, mas a mensagem viva e transformadora que vem da inspiração do Espírito de Deus. Por fim, uma igreja bíblica traz esperança para aqueles que já não enxergam saída. Ela anuncia que há um futuro de refrigério e renovação na presença do Senhor. O primeiro tópico nos fala: a igreja que prega as Escrituras. O primeiro item: as Escrituras revelam Deus. A igreja deve pregar as Escrituras, pois elas revelam Deus. A segunda pregação de Pedro, registrada em Atos capítulo 3, versículos 11 a 26, é um grande exemplo disso. A mensagem do apóstolo é completamente baseada nas Escrituras e coloca Deus no centro. Pedro usa trechos das Escrituras para fundamentar sua pregação, citando os livros de Deuteronômio, capítulo 18, versículos 15 a 19, citando Gênesis, capítulo 22, versículo 18. Há também uma conexão com o Salmo 22, versículos 1 a 31, e também uma conexão com Daniel 9, 26. Além disso, Pedro mostra que Deus sempre esteve presente e agindo na história do seu povo.
da mesma forma que os autores da Bíblia falavam sobre a revelação de Deus ao longo dos tempos. Portanto, Deus nunca deixou de se manifestar ao ser humano. Pedro vem trazendo esta lembrança, mostrando que Deus sempre foi se revelando de várias maneiras, de várias formas, até chegar na revelação suprema de todas. Ele próprio, na pessoa de seu filho. E quem era este filho? Jesus de Nazaré. Aquele Jesus que 50 dias antes havia sido condenado como um malfeitor. Pedro está utilizando as Escrituras para mostrar a revelação de Deus ao longo da história, terminando em Jesus, mostrando que através de Jesus todos podem se chegar a Deus, todos podem ser salvos, todos podem ser perdoados. Segundo item, as Escrituras testemunham de Jesus. As Escrituras apontam para Cristo. Jesus disse que as Escrituras davam testemunho dele. Cristo, Jesus, é o centro da Bíblia. E essa também era a compreensão do apóstolo Pedro. Segundo suas palavras, os profetas anunciaram antecipadamente o sofrimento de Cristo. A pregação de Pedro invocou o testemunho das Escrituras para mostrar que a rejeição de Jesus e sua morte não foram por acaso, já haviam sido preditas pelos antigos profetas. Terceiro item. As Escrituras confrontam o pecado. A verdadeira pregação também mostra o problema do pecado e o confronta. Esse talvez seja um dos pontos que menos seja popular na pregação dos dias de hoje. O mundo que nos rodeia, ele quer uma pregação que massageie o ego, que faça as pessoas se sentirem melhor, enquanto que a verdadeira pregação, ela tem justamente o efeito oposto. No texto citado, Pedro usa o termo grego metanoia, que vem de metanoia, de arrependimento, arrependei-vos. Ou seja, voltar atrás, voltar por outro caminho. Essa palavra, além do já conhecido sentido de arrependimento, significa também mudança de mente e mudança interior, especialmente no que diz respeito a aceitar a vontade de Deus. A pregação bíblica deve confrontar o pecado e exige uma mudança radical dos seus ouvintes. Portanto, a pregação do Evangelho não é simplesmente convidar para que a pessoa mude de religião, mas sim que mude de vida. Segundo tópico do nosso comentário, a igreja que prega no poder do Espírito. Primeiro item, o Espírito capacita o mensageiro. Não podemos nos esquecer de que Pedro estava cheio do Espírito Santo quando pregou a mensagem registrada em Atos capítulo 3. Isso fica evidente no uso do verbo grego atenizou, traduzido como fixar os olhos. Pedro, com João, fixando ou fitando os olhos nele, no caso de um paralítico que estava junto à porta do templo e que é abordado por Pedro e João, os quais, em nome de Jesus, curam aquele aleijado. E isso provoca um tremendo rebuliço. Afinal, era um horário de muito movimento, aquele paralítico era muito conhecido, ele estava sempre ali à porta do templo pedindo esmolas, e agora aquele homem, que todos conheciam como aleijado, estava pulando, gritando e louvando a Deus. Então isso chamou a atenção das pessoas e Pedro aproveita esta oportunidade para falar à multidão. Não fomos nós que curamos este homem. Quem curou este homem foi Jesus. Aquele Jesus que lá atrás, 50 dias atrás, vocês mataram como um criminoso, como um rebelde, um golpista, um antidemocrático, para usar um palavreado atual. Esse Jesus que vocês condenaram é esse Jesus que curou este homem. Sabem por que ele fez isso? Porque ele é Deus, ele é o Messias, ele é o Salvador. O estudioso Strong explica que no Novo Testamento, esse termo grego utilizado aqui nesta passagem é usado para descrever momentos de revelação, reconhecimento ou atenção especial, geralmente ligados a acontecimentos divinos ou milagrosos. Vamos ao segundo tópico. A igreja que prega no poder do Espírito. Ainda dentro do segundo tópico, no item 2, fixar os olhos. Essa mesma expressão também é usada para descrever o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo. Segundo item, fixar os olhos. Essa mesma expressão também é usada para descrever o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, quando olhou fixamente para um homem paralítico na cidade de Listra e o curou. Da mesma forma,
Aparece essa expressão novamente em Atos 13, versículo 9, quando Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no falso profeta Elimas para repreendê-lo. Retomando o episódio de Pedro, isso nos mostra que ele não apenas estava capacitado para curar, mas também estava ungido para pregar. O Espírito Santo é quem inspira e dá poder à pregação da palavra. Portanto, pregar não é apenas fazer um discurso. Pregar é anunciar a mensagem de Deus com autoridade e unção do Espírito Santo. No terceiro item, o Espírito glorificará Jesus. Jesus disse que o Espírito Santo o glorificaria. Está em João capítulo 16, versículo 14. O Espírito nunca chama atenção para si mesmo, mas sempre aponta para Cristo. Isso é exatamente o que vemos na cura do paralítico na Porta Formosa, em Atos capítulo 3. Pedro, cheio do Espírito Santo, não poderia aceitar ser ele o centro das atenções. Ele deixou claro que o milagre não aconteceu por seu próprio poder ou santidade. Da mesma forma, qualquer pregação que tira o foco de Cristo e coloca o homem no centro não é uma pregação bíblica. Isso não passa de um discurso humano. Infelizmente, é o que vemos acontecer em muitas igrejas, onde Jesus é deixado de lado e aquele pregador ou aquele profeta passa a ser o centro das atenções, o centro de tudo. Devemos sempre lembrar que somos meros instrumentos da vontade de Deus. Se Ele nos usa na pregação, no louvor, nos dons, nas curas e libertações, é por causa dele, não por causa de nós. Somos apenas um instrumento em suas mãos e temos sempre que lembrar disso. Não podemos deixar de lembrar que somos pó e cinza, somos pecadores sendo transformados pelo poder de Deus e que Deus, pela sua infinita misericórdia, nos usa conforme Ele quiser. Terceiro tópico: a igreja que prega a esperança vindoura. Primeiro item: alerta a uma sociedade indiferente e insensível. O apóstolo Pedro já havia exortado seus ouvintes na sua primeira pregação, lá em Atos 2, a se salvarem daquela geração perversa. Agora, ele reconhece que aquela era também uma geração ignorante. Ignorante em que sentido? Indiferente, insensível à realidade espiritual. Afinal de contas, eles haviam presenciado a revelação do Messias. Aquela geração tinha visto Jesus andar entre eles, o Filho de Deus. E mesmo assim eles o rejeitaram e continuavam rejeitando seus discípulos. É aquela geração que iria enfrentar, dali a poucas décadas, as legiões romanas destruindo o templo em Jerusalém. Então, nesse sentido de se salvar daquela geração perversa, significava crer em Cristo como seu Senhor e Salvador para fugirem da destruição que estava chegando. Era, portanto, uma geração sem esperança. A insensibilidade às coisas espirituais é a marca daqueles que não conhecem a Deus. É a essas pessoas que a mensagem da cruz deve ser pregada. Segundo item: a promessa da segunda vinda. Concluindo a sua pregação, Pedro deixa uma mensagem de esperança. E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Por um lado, os ouvintes do apóstolo já podiam experimentar a bênção prometida a Abraão, que fora trazida por Jesus, o Messias. Essa bênção, portanto, já era uma realidade. Por outro lado, essas palavras de Pedro apontam para o futuro, apontando para um refrigério dos últimos dias que fora prometido a Israel. Trata-se da futura restauração de todas as coisas. A igreja, portanto, tem uma mensagem de esperança para aqueles que estão sem esperança. É uma realidade que no tempo de Deus se cumprirá. Abrindo um parênteses, podemos dizer que, ao olhar o mundo ao nosso redor cheio de guerras, fomes, pestes, injustiça e maldade, as pessoas, muitas delas, entram em desespero, pensando: meu Deus, será que nunca isso vai acabar? Será que nunca o mundo vai melhorar? E nós, a igreja, podemos dizer a essas pessoas: sim, vai melhorar. Haverá um tempo em que tudo será restaurado, em que toda maldade, todo pecado, toda injustiça desaparecerão da face da terra, quando Cristo voltar e reinar em pessoa neste mundo. Então nós podemos levar sim essa mensagem de esperança às pessoas, para que elas possam querer fazer parte deste novo reino de Deus que um dia se concretizará neste mundo.
Concluindo, chegamos ao final de mais uma lição. Nela, vemos a grande importância que a pregação bíblica tem e como devemos ser fiéis na exposição do texto sagrado. Pedro, mesmo sendo um simples pescador, com uma gramática e conhecimentos limitados, sabia expor com maestria as escrituras sagradas. Assim como ele, devemos nos render totalmente ao Espírito Santo, sendo cheios dele, para sermos exitosos no ministério da Palavra de Deus. Uma igreja bíblica é uma igreja que vive e sabe expor as Sagradas Escrituras. Não apenas que vive as Sagradas Escrituras, mas que também sabe expor, sabe explicar de uma maneira que atinja o coração e a mente dos seus ouvintes. E é esse tipo de igreja que devemos lutar para ser. Com isso, concluímos o estudo da nossa terceira lição deste trimestre, uma igreja fiel à pregação do Evangelho, dentro da revista da CPAD Lição de Adultos, no terceiro trimestre de 2025, com a temática do trimestre A Igreja em Jerusalém. Na sua escola dominical, na sua igreja local, na sua congregação local, você certamente vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, nos ajude a espalhar a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para o nosso estudo da nossa terceira lição deste trimestre. A Igreja em Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé. A base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Esse é o nosso tema do trimestre. Nossa lição número 3 tem como assunto uma igreja fiel à pregação do Evangelho. O texto áudio está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 12. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? A verdade prática nos fala que a verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 11 a 19. E apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilato negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e o conheceis. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo haveria de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim
os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Antes de prosseguirmos para o comentário, lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo, pois isso é uma maneira de informar ao algoritmo do YouTube que este vídeo é importante, é relevante, e assim ele será encaminhado para mais pessoas. Com isso você nos ajuda a espalhar a boa semente. Se quiser abençoar o nosso trabalho, pode usar o Pix que aparece na tela ou a chave Pix na descrição do vídeo. Passemos então ao nosso comentário da lição. Nos fala que esta lição mostrará uma das marcas de uma igreja bíblica, seu compromisso com a pregação da palavra de Deus. Uma igreja verdadeira valoriza a mensagem das Escrituras e coloca Jesus Cristo no centro de tudo que ensina. É por meio da pregação da Bíblia que o mundo pode conhecer a Cristo. Além disso, uma igreja bíblica prega no poder do Espírito Santo. Não transmite apenas palavras vazias, mas a mensagem viva e transformadora que vem da inspiração do Espírito de Deus. Por fim, uma igreja bíblica traz esperança para aqueles que já não enxergam saída. Ela anuncia que há um futuro de refrigério e renovação na presença do Senhor. O primeiro tópico nos fala: a igreja que prega as Escrituras. O primeiro item: as Escrituras revelam Deus. A igreja deve pregar as Escrituras, pois elas revelam Deus. A segunda pregação de Pedro, registrada em Atos capítulo 3, versículos 11 a 26, é um grande exemplo disso. A mensagem do apóstolo é completamente baseada nas Escrituras e coloca Deus no centro. Pedro usa trechos das Escrituras para fundamentar sua pregação, citando os livros de Deuteronômio, capítulo 18, versículos 15 a 19, citando Gênesis, capítulo 22, versículo 18. Há também uma conexão com o Salmo 22, versículos 1 a 31, e também uma conexão com Daniel 9, 26. Além disso, Pedro mostra que Deus sempre esteve presente e agindo na história do seu povo, da mesma forma que os autores da Bíblia falavam sobre a revelação de Deus ao longo dos tempos. Portanto, Deus nunca deixou de se manifestar ao ser humano. Pedro vem trazendo esta lembrança, mostrando que Deus sempre foi se revelando de várias maneiras, de várias formas, até chegar na revelação suprema de todas, Ele próprio, na pessoa de seu Filho. E quem era este Filho? Jesus de Nazaré. Aquele Jesus que 50 dias antes havia sido condenado como um malfeitor. Pedro está utilizando as Escrituras para mostrar a revelação de Deus ao longo da história, terminando em Jesus, mostrando que através de Jesus todos podem se chegar a Deus, todos podem ser salvos, todos podem ser perdoados. Segundo item: as Escrituras testemunham de Jesus. As Escrituras apontam para Cristo. Jesus disse que as Escrituras davam testemunho dele. Cristo, Jesus, é o centro da Bíblia. E essa também era a compreensão do apóstolo Pedro. Segundo suas palavras, os profetas anunciaram antecipadamente o sofrimento de Cristo. A pregação de Pedro invocou o testemunho das Escrituras para mostrar que a rejeição de Jesus e sua morte não foram por acaso, já haviam sido preditas pelos antigos profetas. Terceiro item: as Escrituras confrontam o pecado. A verdadeira pregação também mostra o problema do pecado e o confronta. Esse talvez seja um dos pontos que menos seja popular na pregação dos dias de hoje. O mundo que nos rodeia, ele quer uma pregação que massageie o ego, que faça as pessoas se sentirem melhor, enquanto que a verdadeira pregação, ela tem justamente o efeito oposto. No texto citado, Pedro usa o termo grego metanoia, que vem de metanoia, de arrependimento, arrependei-vos. Ou seja, voltar atrás, voltar por outro caminho. Essa palavra, além do já conhecido sentido de arrependimento, significa também mudança de mente e mudança interior, especialmente no que diz respeito a aceitar a vontade de Deus. A pregação bíblica deve confrontar o pecado e exige uma mudança radical dos seus ouvintes. Portanto, a pregação do Evangelho não é simplesmente convidar para que a pessoa mude de religião, mas sim que mude de vida. Segundo tópico do nosso comentário: a igreja que prega no poder do Espírito. Primeiro item: o Espírito capacita o mensageiro. Não podemos nos esquecer de que Pedro estava cheio do Espírito Santo quando pregou a mensagem registrada em Atos capítulo 3.
Isso fica evidente no uso do verbo grego atenizou, traduzido como fixar os olhos. Pedro, com João, fixando ou fitando os olhos nele, no caso de um paralítico que estava junto à porta do templo e que é abordado por Pedro e João, os quais, em nome de Jesus, curam aquele aleijado. E isso provoca um tremendo rebuliço. Afinal, era um horário de muito movimento, aquele paralítico era muito conhecido, ele estava sempre ali à porta do templo pedindo esmolas, e agora aquele homem, que todos conheciam como aleijado, estava pulando, gritando e louvando a Deus. Então isso chamou a atenção das pessoas e Pedro aproveita esta oportunidade para falar à multidão: não fomos nós que curamos este homem. Quem curou este homem foi Jesus, aquele Jesus que lá atrás, 50 dias atrás, vocês mataram como um criminoso, como um rebelde, um golpista, um antidemocrático, para usar um palavreado atual. Esse Jesus que vocês condenaram é esse Jesus que curou este homem. Sabem por que ele fez isso? Porque ele é Deus, ele é o Messias, ele é o Salvador. O estudioso Strong explica que no Novo Testamento, esse termo grego utilizado aqui nesta passagem é usado para descrever momentos de revelação, reconhecimento ou atenção especial, geralmente ligados a acontecimentos divinos ou fixar os olhos. Essa mesma expressão também é usada para descrever o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, quando olhou fixamente para um homem paralítico na cidade de Listra e o curou. Da mesma forma, aparece essa expressão novamente em Atos 13, versículo 9, quando Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no falso profeta Elimas para repreendê-lo. Retomando o episódio de Pedro, isso nos mostra que ele não apenas estava capacitado para curar, mas também estava ungido para pregar. O Espírito Santo é quem inspira e dá poder à pregação da palavra. Portanto, pregar não é apenas fazer um discurso. Pregar é anunciar a mensagem de Deus com autoridade e unção do Espírito Santo. No terceiro item, o Espírito glorificará Jesus. Jesus disse que o Espírito Santo o glorificaria. Está em João capítulo 16, versículo 14. O Espírito nunca chama atenção para si mesmo, mas sempre aponta para Cristo. Isso é exatamente o que vemos na cura do paralítico na Porta Formosa, em Atos capítulo 3. Pedro, cheio do Espírito Santo, não poderia aceitar ser ele o centro das atenções. Ele deixou claro que o milagre não aconteceu por seu próprio poder ou santidade. Da mesma forma, qualquer pregação que tira o foco de Cristo e coloca o homem no centro não é uma pregação bíblica. Isso não passa de um discurso humano. Infelizmente, é o que vemos acontecer em muitas igrejas, onde Jesus é deixado de lado e aquele pregador ou aquele profeta passa a ser o centro das atenções, o centro de tudo. Devemos sempre lembrar que somos meros instrumentos da vontade de Deus. Se Ele nos usa na pregação, no louvor, nos dons, nas curas e libertações, é por causa dele, não por causa de nós. Somos apenas um instrumento em suas mãos e temos sempre que lembrar disso. Não podemos deixar de lembrar que somos pó e cinza, somos pecadores sendo transformados pelo poder de Deus e que Deus, pela sua infinita misericórdia, nos usa conforme Ele quiser. Terceiro tópico: a igreja que prega a esperança vindoura. Primeiro item: alerta a uma sociedade indiferente e insensível. O apóstolo Pedro já havia exortado seus ouvintes na sua primeira pregação, lá em Atos 2, a se salvarem daquela geração perversa. Agora, ele reconhece que aquela era também uma geração ignorante. Ignorante em que sentido? Indiferente, insensível à realidade espiritual. Afinal de contas, eles haviam presenciado a revelação do Messias. Aquela geração tinha visto Jesus andar entre eles, o Filho de Deus. E mesmo assim eles o rejeitaram e continuavam rejeitando seus discípulos. É aquela geração que iria enfrentar, dali a poucas décadas, as legiões romanas destruindo o templo em Jerusalém. Então, nesse sentido de se salvar daquela geração perversa, significava crer em Cristo como seu Senhor e Salvador para fugirem da destruição que estava chegando. Era, portanto, uma geração sem esperança.
A insensibilidade às coisas espirituais é a marca daqueles que não conhecem essas pessoas e a mensagem da cruz deve ser pregada. Segundo item, a promessa da segunda vinda. Concluindo a sua pregação, Pedro deixa uma mensagem de esperança. E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Por um lado, os ouvintes do apóstolo já podiam experimentar a bênção prometida a Abraão, que fora trazida por Jesus, o Messias. Essa bênção, portanto, já era uma realidade. Por outro lado, essas palavras de Pedro apontam para o futuro, apontando para um refrigério dos últimos dias que fora prometido a Israel. Trata-se da futura restauração de todas as coisas. A igreja, portanto, tem uma mensagem de esperança para aqueles que estão sem esperança. É uma realidade que no tempo de Deus se cumprirá. Abrindo um parênteses, podemos dizer que, ao olhar o mundo ao nosso redor cheio de guerras, fomes, pestes, injustiça e maldade, as pessoas, muitas delas, entram em desespero, pensando: meu Deus, será que nunca isso vai acabar? Será que nunca o mundo vai melhorar? E nós, a igreja, podemos dizer a essas pessoas: sim, vai melhorar. Haverá um tempo em que tudo será restaurado, em que toda maldade, todo pecado, toda injustiça desaparecerão da face da terra, quando Cristo voltar e reinar em pessoa neste mundo. Então nós podemos levar sim essa mensagem de esperança às pessoas, para que elas possam querer fazer parte deste novo reino de Deus que um dia se concretizará neste mundo. Concluindo, chegamos ao final de mais uma lição. Nela, vemos a grande importância que a pregação bíblica tem e como devemos ser fiéis na exposição do texto sagrado. Pedro, mesmo sendo um simples pescador, com uma gramática e conhecimentos limitados, sabia expor com maestria as escrituras sagradas. Assim como ele, devemos nos render totalmente ao Espírito Santo, sendo cheios dele, para sermos exitosos no ministério da Palavra de Deus. Uma igreja bíblica é uma igreja que vive e sabe expor as Sagradas Escrituras. Não apenas que vive as Sagradas Escrituras, mas que também sabe expor, sabe explicar de uma maneira que atinja o coração e a mente dos seus ouvintes. E é esse tipo de igreja que devemos lutar para ser. Com isso, concluímos o estudo da nossa terceira lição deste trimestre, uma igreja fiel à pregação do Evangelho, dentro da revista da CPAD Lição de Adultos, no terceiro trimestre de 2025, com a temática do trimestre A Igreja em Jerusalém. Na sua escola dominical, na sua igreja local, na sua congregação local, você certamente vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, nos ajude a espalhar a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.